Vamos para mais uma live aí, do A Live é Sua, componente integral aí das nossas sextas. Felipe está com a gente, vamos lá. Igor também, o pessoal do Grupo Fibroless com a gente aí. Saúde em Evidência, olá a todos vocês. E nessa sexta-feira nós comentaremos sobre síndrome do túnel do carpo, síndrome carpal. Bruna, tudo bem contigo? Pessoal aí sempre fiel às nossas lives de sextas-feiras. Hoje muita dica, hoje é uma live um pouco mais curta, mas com dicas interessantes na proposição de tratamento. Vamos aguardar mais alguns minutinhos para que o pessoal possa ir entrando. Tá? Nós tivemos que dar uma alterada no horário, adiantar um pouco, por conta do manejo também dos cursos de graduação que eu ministro, no curso da medicina, da odonto, da fisioterapia. As aulas também passaram para um modelo online à distância, então sendo assim eu tive que adiantar um pouco a live, tá ok? Fábio, tudo bem contigo? Nayara, todos que acompanham, que normalmente estão acompanhando essas últimas sextas-feiras. Nós estamos na nossa sexta-feira, não quer dizer, 6 sextas-feiras seguidas, essa é a sexta, e como nós nos propusemos, eu me propus para que vocês tivessem conteúdo ao longo de 10 sextas-feiras, e assim será, se Deus permitir. Então a gente vai nessa condução. A temática de hoje é uma temática importantíssima, foge um pouco do que comumente a fisioterapia e a educação física trabalha, não é? É uma temática de mão, não é? Embora nós venhamos a trabalhar menos e a prevalência seja menor, ela também tem um segmento específico de acometimento, a síndrome compressiva, ou que nós chamamos também de síndrome compartimental. Então vamos aguardar mais uns 3 a 4 minutos para esperar o pessoal entrar e a gente continuar nessa nossa tratativa, falando um pouco aí sobre as ações funcionais, sobre principalmente o mecanismo de avaliação. Será que eu consigo avaliar e consigo determinar com exatidão se o meu paciente tem uma síndrome do túnel carpal? Será que com exatidão eu consigo determinar se ele tem um aprisionamento do feixe vascular nervoso? É isso que nós veremos, tá? Vamos ver alguns desses critérios de diagnóstico e quais deles ainda permanecem. Olá Fabiana, tudo bem contigo? Saudade aí da participação, saudade de você, excelente amiga, excelente profissional aí da cidade de Catanduva, não é? Gi, tudo bem contigo? Nós falaremos do que aparece muitas vezes para isso, para o atendimento do SUS, não é? O atendimento. Kelvin, tudo bem? Aluno da psicologia, mas sempre interessado em aprender um pouco mais sobre a área da saúde. Seja bem-vindo, Marcelo. Então nós vamos aí tratar hoje, para quem está chegando, tratar sobre síndrome do túnel carpal, síndrome do túnel do carpo, e como eu havia dito antepouco, nós começaremos a nossa tratativa de acordo com os métodos de avaliação. Quais deles permanecem e como critérios importantes para avaliação no paciente que chega com dor na região do punho, e quais desses não permanecem mais. Então, definido esse critério de avaliação, seja físico ou de interpolação biopsicossocial, a gente migra, é claro, para as guidelines, para as diretrizes, o que a gente tem sumarizado hoje na literatura. Fazendo uma sumarização na literatura, o que nós temos hoje que próximo do tratamento ideal, tá? Então vamos aguardar mais 2 minutinhos. Saudade de você também, meu amigo, competente aluno da psicologia, indo já aí quase para a formatura, tem quase que um ano e meio aí para se formar. Forte abraço a você também. Então nós vamos aí com esse andamento falando de síndrome carpal, síndrome do túnel do carpo, síndrome compressiva. Então não posso me alongar muito aqui na revisão, no overview biomecânico. Eu já vou aos pontos principais e focais mediante a outros compromissos que também tem de maneira online com a graduação a partir das 7h20 da noite. Então vamos lá, já vamos começar com o que interessa. O pessoal já está chegando e a gente já começa a falar um pouco sobre essa intercorrência, essa afecção de punho. É uma afecção que ela inabilita muitos pacientes
não é um tipo de dor da qual você consegue manejar de uma maneira mais simples ou medicamentosa, tanto que a maioria dos fármacos empregados, eles são fármacos de primeira instância, não é? E são fármacos que agem para o sistema complemento, que agem muito mais para o edema do punho do que propriamente para o fator de causalidade. Diferentemente de outras lesões, como por exemplo uma lesão muscular. Em uma lesão muscular, se eu trato a dor derivada de um trauma, de uma contratura, evidentemente o paciente passa por um estabelecimento até que providente. A gente trata a dor muscular, né? A medicação é proposta pela classe médica. Esse paciente, entre uma semana e meia, 2 semanas, se a lesão for branda muscular, esse paciente é devolvido para as suas atividades de vida diária. Agora, quando o paciente tem uma alteração artropática, quando o paciente tem uma alteração mesmo adotados os princípios iniciais de prescrição de anti-inflamatório e analgésico, esse paciente não melhora. Olá, Renato, um prazer tê-lo conosco aí. Renato, nosso credenciado FibroLess, Jaú, Bauru e região, talvez uma das maiores referências aí da parte de postura, e com certeza o estado de São Paulo o é. Renato com a gente aí, bem interessado, faz parte do grupo FibroLess. Então vamos lá, vamos começar do início. Síndrome do túnel carpal é uma síndrome compressiva, onde ou o estojo ósseo ele pressiona o feixe vasculo nervoso que por aqui passa, ou o feixe vasculo nervoso ele passa a tumefar, ele passa a inchar, ele passa a aumentar a pressão de interno para externo. Então, quer dizer, eu tenho duas causas, ou um fechamento do estojo ósseo, um fechamento do estojo ósseo no feixe vasculo nervoso, ou, é claro que interno, na pressão dessas estruturas devido a uma tumefação, um inchaço, uma inflamação das mesmas ou a produção de um cisto sinovial na região aqui justaposta ao retináculo flexor. Então essas são as duas principais motivações para o aumento da pressão nessa área. Quando o estojo ósseo fecha no feixe vasculo nervoso, a gente sabe que ele fecha normalmente por mecanismos traumáticos. E nós não trataremos aqui e também não abordaremos a síndrome do túnel do carpo secundária a um mecanismo traumático. Não, nós abordaremos porque o tempo vai permitir, né? Uma abordagem, apenas uma abordagem, nós trataremos do feixe vasculo nervoso que por aqui passa, não é? E ele tumefando, não é? O aumento da pressão por alterações de vasculatura, por alterações vasais ou por alterações em cima da inervação e atritos laterolaterais desses tendões flexores. Então vamos lá, o paciente chega ao consultório, ele reclama de dor na região do punho. Você faz o questionamento, que é o questionamento factual. Você pergunta sobre se houve algum trauma ou não. Ele não relata nenhum tipo de trauma, nem trauma direto e nem queda palmada. E aí você pergunta, você trabalha com o quê? Eu trabalho com movimentos tais, ou com a sobrecarga tal, ou com um peso tal, que são os fatores característicos da aparição da síndrome carpal. Isso significa que não é o estojo ósseo sobre o feixe vasculo nervoso, mas sem dúvida é o feixe vasculo nervoso que está sobrecarregado. Biomecanicamente há uma alteração aí. Então, o que a gente presumivelmente aprendeu durante muito tempo é que para essas alterações de tendinite, de tenossinovite, de inflamação, a gente tinha que modificar o condicionamento da musculatura, quer dizer, tornar o músculo mais atrativo para essas tarefas, fortalecer a musculatura de flexores, estabilizar através da força muscular. Mas é claro que esses tendões eles só atritam, e eles só são sobrecarregados porque a biomecânica está incorreta, ou seja, o posicionamento do punho que o paciente adota para executar as tarefas. Então você pode tornar esses flexores extremamente robustos à medida em que quiser, com treino de força elástica, com treino de força de resistência manual ou mecanoterapia. Você pode torná-los hipertróficos ao extremo. Isso não lhes garante que a síndrome carpal vá passar. Uma porque a garantia da força é para que você tenha força.
e não para que você tenha desempenho. Força não é equivalente ou igual ou vá derivar num desempenho. Você precisa de desempenho, você precisa de função carpal e não única e exclusivamente de força. É claro que você vai ganhar futuramente força ao paciente. E nós vamos discutir algumas diretrizes e guidelines, inclusive diretrizes da JOSPT, né, de Journal Orthopedic and Physical Therapy. Né? Então esse jornal de ortopedia, esporte e fisioterapia, ele trouxe uma revisão sistemática em 2019 que traça todo um sequencial de tratamento de primeiro passo, segundo passo e terceiro passo. E essa guideline da JOSPT de 2019 não traz em nenhum momento o benefício de ganho de força muscular nas duas primeiras fases. Então, fortalecer um paciente com síndrome do túnel carpal já é um erro inicial. Não sou eu que digo e não é só uma revisão da JOSPT que diz isso. Ou de outros artigos, como o Journal Sport Medicine também trouxe em 2018, um ano antes, uma revisão que mostra o tratamento comparando indivíduos que fizeram cirurgia e indivíduos que fizeram o tratamento não invasivo, não cirúrgico, o convencional, o conservador. E em nenhum dessas abordagens, seja na revisão sistemática JOSPT, seja esse comparativo de grupos cirúrgicos e não cirúrgicos, em nenhum momento, em fases iniciais e intermediárias, se falou de treino de força. Então fica a primeira dica: o paciente tem síndrome do túnel carpal, tem síndrome do túnel do carpo, esqueça primário e secundário no protocolo de tratamento. O treino de força fica para o final da corda. Então, de maneira inicial e intermediária, vocês trabalharão, de acordo com todas essas referências, e que não são poucas, foram compilados mais de 14 estudos para essa meta-análise da JOSPT. Então significa que em quadros iniciais e intermediários o paciente não precisa de um ganho de força, ele precisará num quadro final. Então vamos tentar entender como esse paciente chega e de maneira avaliacional, primeiro anamnética, perguntando se bateu ou não, e se não bateu, é claro que eu já começo a suspeitar diretos como uma repetição e como uma mudança biomecânica do posicionamento do punho. Então vamos lá, como é que eu abordo inicialmente? A primeira coisa é perguntar se foi direto ou indireto. A gente sabe que é indireto. E para eu definir se é síndrome do túnel do carpo, porque aqui eu tenho muita coisa. Aqui eu tenho passagem do nervo mediano, aqui mais lateralmente fora ao retináculo flexor eu tenho o nervo ulnar passando entre âmulo do amato e psiforme, no canal antigamente chamado de canal de Guyon, hoje é chamado de canal do nervo ulnar. Eu tenho a artéria radial passando por aqui e a artéria fica com uma ramificação por dentro do túnel e uma por fora do túnel. Então significa que eu tenho muita estrutura. Tenho tendão de flexor profundo dos dedos, flexores superficiais dos dedos, tendão de flexor longo do polegar. Eu tenho uma aponeurose aqui, que é fixação importante do meu palmar curto, que corruga essa parte hipotenar da mão. Então, quais características eu observo agora na mão do meu paciente para saber se ele tem síndrome do túnel do carpo? Como eu começo a avaliar? Como eu começo a entender? Primeiro ponto, edema. Se o paciente apresenta essa dor e essa dor ele te relata que cronologicamente essa dor apareceu em menos de 3 meses, provavelmente esse paciente tem um edema ainda, um edema residual. Significa que o primeiro sinal que aparece é o edema, é uma tumefação, é um aumento aqui de líquido intersticial, não é? Então a primeira característica é o edema. Segunda característica, o que você deve avaliar para distinguir essa síndrome do túnel carpal de alterações, como por exemplo uma talvez luxação posterior de capitato, como talvez por exemplo um trauma ou uma alteração indireta entre escafoide e base do primeiro metacarpo. Muitas coisas podem ter acontecido, inclusive com o paciente dormindo, e ele acorda com uma dor nessa área. Então muita coisa pode acontecer. Então a primeira característica de avaliação é o edema na região do punho. Segunda característica, o que eu devo palpar?
Então a primeira coisa que é um erro fundamental é que se palpa o túnel. Você não deve palpar o túnel, porque o túnel não vai doer com você palpando, porque você apertando o retináculo não vai ter a pressão suficiente nesse feixe vasculo nervoso para o paciente sentir dor. Apertando não, agora batendo vai. Então vamos devagar. O que eu tenho que perceber do meu paciente para diagnosticar? Primeiro, o paciente chegou com um dado clínico de que tem dor nessa região de punho, na região ventral, volar, palmar, nessa área de carpo. Primeira coisa a ser notada, se for um paciente agudo, deve notar o quê? Um edema. Se for um paciente crônico com mais de 3 meses, você não nota edema. Por isso que vem a palpação. O que você deve palpar e apertar? O tubérculo do escafoide. Então a segunda dica, veja, primeira dica foi não fortaleça assim que ele chega ao consultório com o diagnóstico e você também de síndrome do túnel do carpo. Não fortaleça de maneira inicial, em quadros protocolares iniciais e médios, não fortaleça. Segunda dica, faça avaliação substancial do edema e depois vá palpar o tubérculo do escafoide. Raios, professor, aonde fica o tubérculo do escafoide? Simples. O que você vai notar? Aqui você tem a região tenar e a região hipotenar. Se você pegar essa região tenar aqui, você vai dividir essa região tenar em 3 terços. Então eu tenho um terço aqui distal porque é a ponta da mão, ponta dos dedos. Então eu tenho um terço distal, um terço médio e um terço proximal. O que você faz? Ele fica nessa fileira proximal carpal, lembra? Escafoide, semilunar, piramidal e psiforme, trapézio, trapezoide, captato, amato. Então o que você fará? Você palpará essa região aqui, ó. Essa região é região do tubérculo do escafoide. Professor, significa que eu vou palpar a base da minha região, com a palma das mãos para cima, com os dedos, melhor dizendo, para a região cranial, eu vou palpar essa base da região tenar? Sem dúvida. Você palpará essa base tenar. Se o paciente relatar dor, é um dos pontos, não é, importantes para o fechamento de diagnóstico de síndrome do túnel carpal. Ou seja, é um fator preditivo, não é? Vai te predizer que o paciente tem uma tendência, não é? Que tudo indica durante o processo de avaliação, síndrome do túnel carpal. Então a primeira coisa importante para os que estão chegando agora, evidentemente, é não fortalecer a musculatura flexora dos pacientes com síndrome do túnel do carpo, sequencialmente ao processo de avaliação. Por quê? Porque o problema é biomecânico e não é fraqueza muscular. Isso sem dúvida nenhuma, em situações protocolares iniciais e intermediárias, você não fortalecerá. Tá? Agora, se você pensar em uma situação final, você irá fortalecer. Segunda dica de avaliação, palpação do tubérculo do escafoide, para que o paciente venha a relatar a dor. Tubérculo do escafoide fica onde? Pega a região tenar, divide terço distal, terço médio, terço proximal. Nessa aqui, ó, nesse é o tubérculo do escafoide. Palpou, doeu, positividade. Outra coisa importante, o paciente tem que relatar dor em 3 grips. O que é um grip? Em inglês é a pegada, é como você pega. Então você dá um objeto para o paciente, por exemplo, um livro. Faça com que ele pegue assim, faça com que ele pegue assim, faça com que ele pegue assim. Então, por exemplo, um outro objeto, pode dar uma chave, um celular, um relógio e peça para que ele pegue. Peça para que ele pegue fechado, para que ele pegue aberto, pegue com desvio ulnar, pegue com desvio radial. Isso significa que se ele tiver sintoma com 3 grips, com 3 pegadas, ele tem mais um fator preditivo para a síndrome do túnel carpal. Então vamos lá. Edema, dor, a palpação do tubérculo do escafoide e dor também relatada em 3 grips, em 3 pegadas diferentes. Tá ok? Com desvios radial ulnar, inflexão, então significa que quando eu tenho 3 grips e 3 dores relatadas, aí esses grips também é um fator de fechamento diagnóstico. Outra coisa importante, esses pacientes, eles são normalmente pacientes acima de 45 anos. Então qual é a faixa etária? A faixa etária é paciente acima de 45 anos. De novo, edema, dor na
da minha região tenar, quer dizer, tubérculo do escafoide, não é? Edema, dor, a palpação do tubérculo do escafoide, dor em 3 pegadas, em 3 grips,